Muito bem, então, pessoal, bom dia oficialmente agora para todos e todas aqui presentes. Agora sim nós temos um quórum, né? Um quórum mínimo para darmos sequência na nossa aula. Sem muitas delongas, nós estávamos aí esclarecendo alguns pontos sobre a questão dos trabalhos, então só para ficar claro aí, para quem eventualmente estiver assistindo essa aula depois gravada, né? Então, nossas atividades, por enquanto, seguirão dentro do padrão que nós estávamos adotando, né? O ideal é que entre hoje e amanhã, se possível, nós tenhamos todas as atividades pelo AVA. Caso contrário, né, e não sendo possível que isso seja feito agora, nós manteremos o padrão de envio dos trabalhos por e-mail mesmo, e como foi até sugerido aqui, até sexta-feira, pelo menos a gente tenta resolver esse método que nós vamos adotar, beleza? Qualquer dúvida, depois nós podemos esclarecer então, e assim que eu confirmar a forma como nós faremos, isso será repassado aí para vocês pelo nosso grupo ou pelos outros meios de comunicação que nós temos, enfim, até hoje à noite também, na próxima aula que eu terei da noite aqui com a turma da noite, né, nessa aula de constitucional mesmo, espero já ter isso de maneira já definida, tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a isso, por hora, tá bom? Tem a questão do livro também, né, que alguns estão aguardando aí uma resposta definitiva. Vou deixar também para esclarecer isso depois, para a gente não perder mais muito tempo aqui da nossa aula, tá bom? Vamos lá, eu vou abrir aqui os slides. Nós daremos continuidade, então, pessoal, ao tema do controle de constitucionalidade. Nós estaríamos hoje no que seria equivalente, então, ao encontro 14. Encontro 14, nossa antepenúltima aula, né? Antepenúltima aula. Eu até já mandei uma mensagem aqui para o professor Francisco, né? Para saber se houve alguma mudança na nossa programação e tal. Mas me parece que, né? Até agora ele não respondeu. Mas se não houver, né? Aparentemente nós não teremos essa mudança, nenhuma mudança, né? Prevista. Mas se não tiver nenhuma mudança, nós teríamos então, né, as próximas 2 semanas aí disponíveis para as próximas 2 últimas aulas, né? Seria a penúltima aula, encontro 15, e a última aula, encontro 16, que, se a gente seguir então essa lógica do calendário, vai ser aí na primeira semana de junho. E aí ficaria ainda a ser definido, talvez, né, as semanas de atividade, não, semanas de avaliação da N2, né? O calendário ele coloca como data, né, como data dessa N2, semana do dia 15, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no calendário. Mas se nós estivermos no ritmo que nós estamos indo, como eu acabei de dizer, né, nós faríamos a nossa última aula no dia 1º, né, e ficaria em aberto aí a possibilidade da semana seguinte já ter avaliação. É isso que estou dependendo, né, ou estamos dependendo aí de uma definição por parte da coordenação, beleza? Isso, seria, pelo calendário oficial, seria do dia 15 ao dia 19, né, as avaliações. Mas pode ser que seja antes, então vamos ver como que vai ficar isso. Eu digo isso porque, eventualmente, nós poderemos ter, talvez, aí até mesmo uma aula extra ou alguma coisa do tipo, né? Se não for assim, por que eu estou falando, e é por isso que eu estou falando isso, né, sobre a questão do cronograma, nós teremos um pouquinho mais de tranquilidade aí para finalizarmos o conteúdo, né? Porque, como estou dizendo, era para nós já estarmos no tema da aula 14, né? Considerando que teríamos também um tema da aula 13, que se a gente for ver aqui, ó, eu estou até com as aulas abertas aqui, dos encontros, né? No encontro 13, nós teríamos que tratar, tá abrindo aqui, do tema da defesa do Estado e das instituições democráticas, e o encontro 14 seria, abrindo aqui também, da ordem econômica constitucional.
né? Ou seja, são aqueles últimos capítulos da Constituição. E a essa altura nós já teríamos que ter encerrado, então, controle de constitucionalidade. Mas como eu já falei, né, nas aulas anteriores, controle é um tema relevante, extenso e difícil, né, vamos dizer assim, sobretudo para quem ainda não teve, né, muita familiaridade, ou não tem muita familiaridade com a parte processual, né, do direito processual, teoria geral do processo de um modo geral. Querendo ou não, nós estamos falando de processo aqui, né, de ações, né, e tudo mais. E por isso que eu estou tomando mais tempo. Então vejam vocês, nós entraremos hoje aqui na parte 6, né? Acabou que nesse ritmo de aula que nós estamos tendo, e olha que é um ritmo até dinâmico, né? Nós já estamos na parte 6 de controle, e esse vai ser a última. Isso aí agora não tem muito para onde nós fugirmos. De fato, é a última parte do controle mesmo de constitucionalidade. Então, querendo ou não, nós encerraremos hoje controle de constitucionalidade, né? E aí, se nós tivermos realmente somente essas duas aulas, o que eu vou fazer é aglutinar esses temas, né? Esses últimos temas aí das últimas aulas. Eu até acho que dá para a gente fazer isso, né? De uma maneira que não prejudique tanto o conteúdo. E aí sim nós teremos encerrado o nosso semestre, tá bom? Então, só para que vocês tenham mesmo uma ideia, e isso ajuda também a compreender essa questão dos exercícios, né? Precisam se programar para fazer os exercícios? Beleza, tem, né? Mas ficaria também um tanto quanto incoerente, né? Vocês estarem agora fazendo exercícios de temas que a gente sequer conversou aqui, sequer a gente abordou nas nossas aulas, né? Então é importante que nós tenhamos também a abordagem dos temas para depois a gente adentrar nos exercícios, tá? Então é isso. Vamos ver como que segue aí essas próximas 2 semanas, né? Querendo ou não, ainda nós estamos nessa realidade muito incerta, né? Tenho sentido muito isso, essa dificuldade aí com relação às outras atividades, né? O escritório e tudo, enfim. Mas temos que estarmos firmes, né? E lidarmos da melhor forma possível com tudo isso, né? Mas vamos lá. Então vamos para a parte 6 do controle de constitucionalidade. Eu coloquei como encontro 12.2, né? Porque, querendo ou não, a gente teria que ter encerrado lá no encontro 12. Então nós já tivemos encontro 12, 12.1, 12.2. Esse é o último. Ele ficará postado depois lá no encontro 14, tá, pessoal? Para a gente seguir também essa sequência. E, eventualmente, as demais aulas nós colocaremos depois na sequência do que virá lá no AVA, tá? Mas eu sempre vou informar para vocês a qual encontro se refere, tá bom? Então fiquem tranquilos com relação a isso. O tema, então, será dentro ainda do controle concentrado, né? Dentro do controle concentrado, nós teremos, então, a abordagem hoje da chamada arguição, né? Que é uma ação dentro das ações constitucionais. Nós falaremos da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lá atrás, nós tínhamos visto, né, que quando nós falamos do controle concentrado, controle abstrato de uma norma, né, para isso nós teríamos basicamente 4 instrumentos, né, ou 4 ações de controle. A ADI e a ADC, né, ação direta de inconstitucionalidade, ação de declaratória de constitucionalidade, ADI e ADC, foi o que nós vimos até o momento, né? E a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós veremos agora, e, por fim, nós veremos ainda hoje, a ADO, ação direta de constitucionalidade por omissão, né? Ou seja, um instrumento de controle nas hipóteses em que há omissão, né, por parte do poder público, né? E com isso fecharíamos aí as 4 possibilidades desses instrumentos, então, que buscam, né, fazer essa adequação, essa compatibilização das normas infraconstitucionais com a Constituição. Sempre lembrando, né, que no final das contas o que se busca é o quê? Garantir
né, preservar a supremacia da Constituição. Isso só é possível se todas as demais normas, todas as leis, todos os atos normativos, todos os atos dos poderes públicos estiverem de acordo com a Constituição. E é para isso, então, que há, ou que existe, né, esses mecanismos de controle. Beleza, então nós já sabemos que são 4 ações, já vimos, né, ADI, ADC, o mesmo procedimento, basicamente, né, o mesmo procedimento que é relativo a ADI e ADC, nós aplicamos aqui a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Então, é com base nisso que nós daremos sequência, tá bom? O que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Vejam, primeiramente, ela está prevista na Constituição também, né? Juntamente com as demais ações de controle, né? Ela aparece aí no artigo 102 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, né? Então, esse artigo 102, né, ao qual está atrelado aí o parágrafo 1º, ele está relacionado com as competências do Supremo Tribunal Federal, né? Então, o STF, ele, dentre as suas competências, né, existe aqui um rol, né, uma relação extensa, né, de todas as atribuições e competências que são direcionadas ao STF. E aí, quando se abre aqui o parágrafo 1º, logo no parágrafo 1º, né, que vocês estão vendo aí, já aparece essa menção, né, esta referência à arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, né, que foi uma modificação que foi transformada. Antes era o parágrafo único, depois ele se transformou nesse parágrafo 1º, se vocês virem aí, por conta da emenda constitucional número 3 de 93. Então havia uma redação original distinta, né, diferente, mas perceba que o legislador deu esse destaque, né, a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. É claro que se a gente lê do jeito que está aí, ó, ele não diz muita coisa, não explica muita coisa, né? Porque só diz isso, né? Que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo STF na forma da lei. Que lei é essa? Na forma da lei. Que lei é essa, né? Qual é a lei que regulamenta a ação de descumprimento fundamental? É essa lei aí, 9.882 de 99, né? Eu já havia feito uma referência anterior, vocês têm isso aí no material de vocês, nos slides que eu já disponibilizei, né? Vocês têm referência da lei que regulamenta a ADI e ADC, que é a 9868 de 99, né? Então, a Constituição, ela trata das ações de controle, né, direta e ação declaratória. Essas ações têm o seu procedimento e tudo mais regulamentado pela Lei 9868 e, conforme nós vamos tratar aqui agora, a ADPF, ela tem uma lei própria, né, também, que é a 9882. Então eu recomendo que depois vocês, inclusive, vá lá no Planalto, tá, no site do Planalto, né, vai no Google, não precisa ir no site do Planalto, vai no Google, digita lá, Lei 9882 de 99, ou se vocês quiserem, Lei da ADPF, né, no Google também vai aparecer lá o site do Planalto, e salvem, né, salvem a lei, deem uma lida, né, dá uma lida, vocês conseguem também fazer isso com a 9868 da ADI, eu já tinha falado isso, né, para vocês baixarem, ou se vocês tiverem o Vadmecum também, né, muito provavelmente deve ter lá no Vadmecum, porque são leis importantes, né, relacionadas a essas ações, para vocês então se familiarizarem, né, com a regulamentação, né, com os detalhes aí que são trazidos pela lei, tá bom? Mas é isso, né? Então a DPF é de competência do STF e é só isso
que esse artigo trata, né? Mas afinal, o que é, o que vem a ser esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Vamos entender melhor, então, o que é essa ação. É uma ação de controle? Vocês já sabem que é uma ação de controle, né? Porque está aqui tratada dentro do tema do controle concentrado e abstrato, né? Vamos fazer uma rápida comparação. Ó, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ela tem por objeto a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Isso aí vocês já sabem, já imagino que já entenderam, né? Já entenderam do que se trata, né? A ADI tem por objeto a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Então eu posso estar aí diante de uma norma ou um ato normativo, né, praticado pelo poder público, né, um decreto sobre pandemia, sobre quarentena, de repente daqui a pouco nós temos aí um lockdown, sabe-se lá, né? Então nós temos um ato normativo, uma lei baseada num ato normativo, ou um ato do poder público baseado num ato normativo, e eu faço a comparação, né? Eu faço um sopesamento para saber se aquele ato ou se aquela lei está ou não de acordo com a Constituição. Se não estiver, seja sob o ponto de vista formal, seja sob o ponto de vista material, sobre o conteúdo daquele ato, né? Aquele ato ele não pode ser mantido no ordenamento, ele não pode prevalecer no ordenamento. E para isso existe a ADI. A ADPF, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que nós vamos tratar aqui. Veja, não tem necessariamente como objeto a inconstitucionalidade de uma norma, não é? Ela não está preocupada em se considerar se uma norma é inconstitucional ou não. É claro que isso vai ser um mecanismo, né, também de comparação. Eu vou pegar um ato, ou uma lei, ou um ato normativo e fazer um comparativo, né, com uma norma constitucional, mas não apenas com uma norma constitucional, especificamente, mas com esse preceito constitucional. Então, o objeto mesmo da DPF é verificar se os chamados preceitos constitucionais, já vou explicar daqui a pouquinho do que vem a ser isso, eles estão sendo cumpridos ou não estão sendo cumpridos. É claro, como estou dizendo, que muitas vezes esse preceito deixará de ser cumprido ou não será cumprido justamente naquelas hipóteses em que houver algum tipo de inconstitucionalidade, não é? Mas por que nós não nos concentraremos nessa expressão inconstitucionalidade? Porque conforme nós veremos, né, esse conceito de descumprimento ele é mais amplo do que a mera constatação da inconstitucionalidade. Porque vejam, primeira coisa, é uma inconstitucionalidade de uma norma. Primeiramente, eu tenho que ter a como base, né? E a nossa Constituição é de 88. A Constituição atual, Constituição da República, Constituição Republicana, né? E nós falamos sobre as anteriores. Interessa saber da inconstitucionalidade porque a partir de 88 o estabelecimento de um novo ordenamento, de um novo parâmetro constitucional, né? E para que uma lei seja constitucional ou não, né, eu preciso considerar o que vem depois da Constituição. E não tem como analisar o que veio antes, porque o que veio antes de 88, leis, atos normativos, qualquer que seja a categoria normativa, o que existia antes de 88 ou foi recebido por esse novo ordenamento, a partir da nova Constituição, ou nem foi recebido, né? Nem houve a chamada recepção da norma após 88, de modo que eu nem precisaria dizer se é ou não inconstitucional. Então, estou dizendo isso porque o objeto aqui da DPF, em muitos casos, inclusive poderá estar relacionado com leis e atos que são
anteriores à Constituição, que vieram antes, ou que foram aprovadas antes da Constituição, né? Por isso que a preocupação maior aqui é se algum preceito constitucional está ou não sendo cumprido, né? Está sendo observado, está sendo respeitado, independentemente se nós estivermos tratando disso com relação a uma norma que é anterior ou não, ou posterior à Constituição. Então vamos lá, ó. O que é o preceito, né? Nós podemos entender desta norma aí, desta forma, né? Como vocês estão vendo aí, um modo de agir, né? Por exemplo, eu tenho por preceito, vamos dizer, o professor Jusemar, né? Como advogado, né? Tem por preceito seguir rigidamente as normas éticas previstas no Estatuto da OAB. Então eu tenho um modo de agir, né? Eu tenho um modo de atuar de acordo com as normas éticas, como todo advogado deveria atuar, como todo advogado deveria agir, de acordo com as normas éticas, né, do Estatuto da OAB, né, e da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho como um preceito, como princípio, né, como regra também. Por isso acaba sendo equivalente a uma norma jurídica, o que nós chamaríamos de preceito. Tá certo? Então, preceito tem essa concepção, né? ou esse significado. Ele pode ser um modo de agir, como a Constituição tem um modo de agir. A Constituição tem um modo de agir, né? O legislador tem um modo de agir. Se tem, né, um modo de agir, esse modo de agir é de acordo com a norma, de acordo com o que está previsto na norma. E a norma, ela tanto pode ser representada por princípios quanto regras. E isso nós já vimos também, né? A Constituição, por exemplo, ela não é só um corpo normativo de regras. Tem diversos princípios, né? Princípio da dignidade humana, princípio do Estado democrático de direito, princípio relacionado, né, com a legalidade, com a igualdade, com a liberdade, e por aí vai, né? Isso mostra que não são simples preceitos, mas preceitos fundamentais. Fundamentais porque estão diretamente ligados com o regime constitucional que a Constituição adota. Então, regime democrático, a questão, por exemplo, relacionada à divisão dos poderes, né? A limitação do poder, aos direitos fundamentais, tudo aquilo que dá uma identidade à Constituição. E essa identidade ela está sempre ligada, né, àquelas ideias fundamentais, aquelas ideias básicas do constitucionalismo, que desde a primeira aula, desde o começo do curso, né, que nós temos falado, né, caracteriza o constitucionalismo, que é a limitação do poder, a garantia de direitos, né, a divisão, a organização do Estado. Tudo isso é o que dá identidade, né, à Constituição, ao Estado democrático de direito. Tudo que estiver atrelado a essa identidade é um preceito fundamental. Então, valores constitucionais, princípios constitucionais, né, todos eles relacionados aí com esse corpo normativo e principiológico, né, da Constituição, é que nós, então, podemos ou poderemos identificar como um preceito fundamental. Vejam, se eu abro a Constituição aqui, logo no artigo 1º, né, se eu venho aqui na Constituição, artigo 1º da Constituição Federal, né, Constituição da República, e abro aqui, ó, artigo 1º e vou ler, né, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Só pelo caput do artigo 1º, o que eu já identifico aqui, ó, de preceito fundamental? A República, o republicanismo, né? Então, todas as características que conformam, né, esta forma de governo, a República é uma forma de governo, né, nós já estudamos isso, tudo está atrelado ao conceito, às ideias
republicanas são preceitos fundamentais que não podem ser violados, jamais, né? Por exemplo, a república ela pressupõe alternância de poder, né? Não pode existir um grupo, uma oligarquia, uma ditadura que controle uma república, porque senão descaracteriza o papel republicano, né? Que pressupõe a alternância de poder. Se eu tenho, por exemplo, um único grupo, um único partido, né? ou uma única família, vamos dizer assim, né? Que sempre são os mesmos, né? Que ocupam o poder ou só ficam ali, né? Muda de um partido para o outro e vão se perpetuando no poder. Eu deixo de ter uma república. Eu vou voltar aos tempos monárquicos, aos tempos de oligarquias, como existia na antiguidade, né, em que só um grupo dominava o poder. E com isso eu perco aquela ideia de, né, de limitação dos poderes, porque eu vou acabar gerando a concentração dos poderes na mão de poucos. Né? E isso não é uma característica republicana. Né? A república pressupõe também a escolha, né, democrática dos representantes políticos, que serão eleitos, né? Não serão escolhidos por outros motivos, como hereditariedade ou algo do tipo, como era na monarquia. Né? A república ela pressupõe também um compromisso com a responsabilidade. Né? Responsabilidade significa que a lei vale para todos, vale inclusive para os próprios representantes políticos, para o próprio Estado. Um poder republicano ou um representante da república, se ele faz algo errado, ele responde por aquilo que ele faz de errado, de ilícito, de criminoso. Né? Então, ou de qualquer prejuízo que se causar aí para a nação. Né? Então, imagine um governante, apenas hipoteticamente, né, que tenha que enfrentar aí uma pandemia, enfrentar aí uma crise sanitária, e a partir daí ele comece a defender, né, mesmo não tendo especialidade médica, mesmo não tendo especialidade epidemiológica, comece a defender o lobby, né, defender a propaganda de um determinado medicamento. Sem ter nenhum tipo de especialidade na área médica, ele quer vender a ideia de um medicamento. Não faz só isso. Além disso, ele encomenda, né? Ele compra, usando recursos públicos, usando das suas faculdades públicas, das suas atribuições públicas, ele compra toneladas e toneladas de produtos ou de medicamentos ou de substâncias químicas destinadas a produzir esse medicamento. Gasta dinheiro público com isso, né? Sabendo ainda que, não havendo comprovação científica, né, esse medicamento, inclusive, pode colocar em risco a vida das pessoas. Ele gasta dinheiro público, coloca em risco a vida das pessoas e ainda se promove politicamente, tomando esse tipo de atitude. Né? Apenas hipoteticamente, não estou falando de nenhum caso concreto ainda. Vejam, né, o que tem de republicano nisso? Né? Onde ficaria a responsabilidade, eventualmente, por amanhã nós termos aí o gasto inútil de recursos públicos e ainda por cima o risco, né, de dezenas de milhares de vidas sendo atingidas por conta de uma atitude como essa. Esse sujeito aí não vai responder por isso? Ele simplesmente vai passar ileso, impune por uma situação como essa, caso realmente se confirme, né, e haja um nexo de causalidade entre a sua conduta e os resultados lesivos para a sociedade? Né? Numa república, não numa monarquia, não numa oligarquia, não numa ditadura, quem toma determinada medida ou adota uma determinada conduta, responde por essa conduta. Não pode haver uma lei, um decreto, um ato normativo que gere impunidade a esse tipo de conduta, que gere perdão a esse tipo de conduta. Né? Inclusive, depois nós falaremos lá sobre o exemplo da lei da anistia. A lei da anistia ela fez o quê? Ela gerou um perdão, né, para crimes contra a humanidade.
né, praticada no regime militar, que era uma ditadura. Mas a partir do momento que passamos para uma democracia, podemos simplesmente esquecer aquele passado, né, que atingiu interesses, preceitos, como, aí eu vou falar de outros preceitos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. Tudo isso aqui, ó, só no artigo 1º da Constituição, né? Então, preceitos fundamentais. Aqui, né, eu divaguei aí, eu citei, né, de forma ampla, né, as possibilidades de compreensão, né, do que vem a ser um preceito. E todos eles, aqui apenas a título de exemplo, eu poderia extrair só deste artigo 1º. Republicanismo, federalismo, o conceito de democracia, de Estado democrático de direito, né, que pressupõe divisão dos poderes, representatividade da soberania popular, escolhas, né, da soberania popular. Então, tudo que viola, ou que violar, ou que agredir, ou que lesionar, ou que ameaçar esses preceitos, eu vou ter como mecanismo, vou ter como instrumento possível de se utilizar a DPF, para poder garantir a defesa desses preceitos ou desses preceitos fundamentais. Agora, vocês podem estar pensando, nossa, professor, mas não tem uma maneira mais simples, né, de entender o que vem a ser esse preceito, porque me parece, e de fato, né, isso realmente parece evidente, né, fica muito difícil definir o que é um preceito. Porque se eu disser que é um princípio, é uma regra, a Constituição está lotada de princípios e de regras. Se eu disser, como eu disse aí, que preceito fundamental é aquele que confere identidade e é imprescindível ao regime adotado pela Constituição, da mesma forma, fica muito amplo, né? Fica muito aberto, muito possível de se abrir aí diversas interpretações. Beleza? Então, quem que vai dizer, quem que vai definir mesmo? Por isso tem essa pergunta: a quem, portanto, cabe definir quais são os preceitos? Obviamente, nós não teremos como fugir, né? Aqui seria uma dose do que nós chamamos de realismo jurídico, né? Realismo jurídico, porque depende das decisões, ou de decisionismo. Nós vamos depender do STF para isso, né? Porque o STF é o guardião da Constituição, como vocês estão vendo aí. Como guardião da Constituição, cabe a ele definir, dizer quando haverá um preceito ou quando haverá a violação de um preceito. Quem disse isso foi o ex-ministro, né, já aposentado do STF, ministro Nery da Silveira, quando ele teve que analisar a primeira DPF, né, a DPF número 1, que agora eu me esqueci do que se trata, depois eu vou ver aqui o tema, tá? E eu explico para vocês, só para ficar depois registrado aí. Até eu ia colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu já localizo aqui. A DPF número 1. Que realmente definiu, né, sobre os contornos, né, como foi a primeira DPF, o STF ele se preocupou, né, em definir algumas características, né, como estabelecer os parâmetros, os limites, né, e tudo mais. Então nós temos aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu localizo aqui, eu falo para você, mas só para, então, resumir, quem basicamente vai definir isso é o STF, e a partir dessa definição que foi estabelecida nesse voto aí do ministro Nery da Silveira, na DPF número 1, quando pela primeira vez houve a necessidade de se estabelecer esses parâmetros, tá bom?
Então, olha só, exemplos, né, que nós podemos considerar aí, que já com base, inclusive, nesta decisão aí do ministro Nery da Silveira, nós já tivemos, né, a possibilidade de avaliar, né? Então, nós temos, por exemplo, o título 1 da Constituição. O título 1, ele estabelece, ele né, está composto, vamos dizer assim, pelos quatro primeiros artigos da Constituição, né? Artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição. Acabei de ler para vocês e usar como exemplo o artigo 1º, mas o artigo 2º, né, que trata da divisão dos poderes, o artigo 3º, que fala dos objetivos fundamentais da República, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, ou seja, tudo isso está atrelado à ideia de preceito fundamental, de identidade constitucional, né? Princípios constitucionais no âmbito das relações internacionais, né? Ou seja, tudo isso aí diz respeito à identidade da Constituição, porque trata de direitos fundamentais, de limitações do poder, de organização do Estado, né? Obviamente, o título 2, né, o título 2º da Constituição, né, que trata de todos os direitos fundamentais, direitos e garantias, direitos sociais, né, estão aí espalhados no título 2, só que, como eu estou dizendo aí, né, não estão somente, né, os direitos e garantias fundamentais não estão somente no título 2º, né, no artigo 5º, que é o mais extenso, e nem no artigo 7º, que trata dos direitos sociais. Não, eles estão também espalhados pelo texto constitucional, né? E cita-se também aí os chamados princípios constitucionais sensíveis, que estão estabelecidos no inciso 7º do artigo 34, depois, se vocês quiserem dar uma lidinha lá, né? Mas são todos aqueles que possibilitam, né, ou ameaçam que possa ocorrer a intervenção federal, né? Até posso ler aqui para vocês, ó, as hipóteses, né, do artigo desse inciso 7º, que é chamado de princípios constitucionais sensíveis, né? Quem chamou isso de esses preceitos essas hipóteses, né, de princípios constitucionais sensíveis foi o José Afonso da Silva, né, na obra famosa de Direito Constitucional Positivo. O que são esses princípios constitucionais sensíveis? São, ó, forma republicana, que eu já inclusive mencionei aqui, porque está lá no artigo 1º, direitos da pessoa humana, direitos relacionados à dignidade humana, mas também os direitos fundamentais, garantias fundamentais, né? A autonomia municipal, olha só como é importante, né? A Constituição ela valoriza o município, por consequência, valoriza os estados também. Por isso que, inclusive, o STF, nessa questão da pandemia, né, ele considerou, respeitou essa autonomia e disse que, no que diz respeito à pandemia, né, aos atos do poder público, cabe aos estados, né, caberá aos municípios definir, né, quais medidas tomarem em relação à pandemia, quarentena e por aí vai. Prestação de contas da administração pública direta e indireta, ou seja, aquela necessidade de haver uma responsabilidade fiscal, né, de haver aí mais uma vez, a responsabilidade com o patrimônio público, com os recursos públicos. Por isso eu citei também, né, que se um presidente, um governador, ele desperdiça, ele faz uso inadequado dos recursos públicos, ele pode ser responsabilizado por isso também, né? E a aplicação mínima do mínimo exigido da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferência, da manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Também, veja que a Constituição coloca como sendo algo de extrema relevância duas grandes áreas, né, sem as quais a nossa sociedade simplesmente não pode existir. Educação e saúde. Educação e saúde. São de extrema fundamentalidade, né? Por isso aparece a expressão fundamentalidade, né? Então, se nós não tivermos saúde,
se nós não tivermos educação e recursos aplicados a isso, inclusive pode haver a chamada intervenção federal. Todas essas hipóteses permitem, possibilitam uma intervenção federal da União nos estados. Então, se o Estado não aplica os recursos adequadamente, se coloca em risco a República, se coloca em risco Nossa, tem várias mensagens no grupo aqui, estou vendo aqui. Ixi, o pessoal estava com dificuldade de entrar. Tá bom, depois eu vejo. Então, se há qualquer risco, né, à República, às garantias fundamentais, aos direitos humanos e tudo mais, pode haver uma intervenção federal, né? E isso são considerados os chamados princípios constitucionais sensíveis e também podem ser considerados preceitos fundamentais, né? Preceitos de caráter fundamental. E as cláusulas pétreas, por fim, como vocês estão vendo aí, as chamadas cláusulas pétreas, né? Que também são aquelas que estão lá no artigo 60 da Constituição, especialmente artigo 60, parágrafo 4º, né, que fala das possibilidades que impossibilitam, inclusive, né, a criação de emendas, né, de emendas constitucionais, e isso está relacionado, aí, como vocês estão vendo, à autonomia da federação, dos estados, dos municípios. Então, para ter uma ideia, só voltando aqui, né, então, preceito pode ser uma norma, um modo de agir, porque isso que dá identidade à Constituição, né, uma norma jurídica de caráter fundamental, e quem vai muitas vezes dizer qual é a hipótese, né, de estarmos ou não diante de um preceito fundamental é o próprio STF, por meio dos seus ministros, né, quando tiverem que analisar uma arguição, uma DPF. Tá bom? É isso. Então, só para finalizar aqui, vamos já fazer uma pausa, vamos aqui para o nosso intervalo, né? E depois nós voltamos para ver aqui algumas características, né, da ADPF, hipótese de cabimento, conforme nós veremos daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos fazer uma pausa rapidinho, só para a gente tomar, então, um cafezinho aí, né? Já foi uma primeira parte da aula. E, na sequência, nós retomamos. Até aqui, teria alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nenhuma? Vocês ficam calados, então. E eu considero que vamos para o nosso intervalo mesmo. Tá bom? Voltamos daqui a pouquinho. Vamos terminar então, pessoal. Vamos retomar aqui. Antes de mais nada, um esclarecimento. Fiquem tranquilos com relação às conversas do intervalo, sem nenhum problema, tá? Até porque, independente do tema dos assuntos, eu acabo fazendo um corte nesses intervalos, porque como eles ficam muito longos, tem nada a ver com as conversas, né? É porque fica realmente muito longo na hora de subir o vídeo, e eu fico imaginando alguém que vai assistir depois a aula, né? Não só porque tem que ficar esperando, né, passar aquele tempo, tendo que pular o vídeo para isso. Então eu faço um corte, coloco lá só a imagem do slide de intervalo, e aí a pessoa consegue avançar, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso. Mas vamos lá.
Então, a gente já ficou curioso se o pão de queijo estava bom, professor. demorou, né? Não, fui resolver outras questõezinhas aqui no meio do intervalo. É comida para o cachorro, é cliente que liga, é aluno que pergunta outras coisas. E quando vê o tempo, que era 20 minutos, vira meia hora, passa mais rápido do que se estivesse na faculdade, né? Incrível. É o peso da quarentena, não tem jeito. Não, olha, eu vou falar para vocês, o que mais tem me feito assim ficar maluco nesse período de quarentena é isso. Parece que o tempo mudou, né? A noção de tempo mudou. Eu, quando vê o dia já passou, né? Você fica nessas atividades, você muda um pouco a rotina. A partir dessa semana, inclusive, eu não vou nem ficar em casa mais. Não que eu vou ficar saindo, mas eu tenho a possibilidade de ir para o escritório, né? O escritório está lá tá fechado, está meio parado, mas não dá. Tem que tentar retomar de alguma maneira, por mais que, né, a gente tente colocar em risco, claro, sem colocar em risco, né, a gente mesmo ou outras pessoas, mas pelo menos eu tenho essa possibilidade lá no escritório. Tá? É um lugar mais isolado e tal, não tem muito contato com outras pessoas. A gente fica saindo, só de sair de casa já é um risco, né? Enfim, mas enfim, que não é um risco hoje em dia também, né? É difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Então, nós estávamos tratando aí, né, de definir mais ou menos, né, ter uma ideia, ao menos que generalizada, do que são os chamados preceitos fundamentais, justamente porque, então, a arguição de descumprimento, ela busca, de uma certa forma, fazer uma me fugiu a palavra agora, mas garantir, né, uma preservação ou proteção, o que nós chamaríamos de preceito fundamental. Na grande maioria dos casos, então, isso vai depender muito, né, do que o próprio STF compreender em relação a isso, né? Mas nós já temos aí vamos dizer assim, um norte, uma dica, né, a qual seguir, que seriam todos os princípios, todas as regras que de algum modo traçam, né, ou identificam ou dão identidade constitucional àquela questão que eventualmente venha a ser tratada. Eu, particularmente, né, eu entendo, com base no que nós, inclusive, temos visto e temos estudado, né, que quando nós ficamos em torno daquelas 3 ideias centrais, né, ideias básicas que vocês já conhecem, né, garantia de direitos fundamentais, organização do Estado e mecanismos de limitação do poder, então nós temos aí 3 parâmetros ou 3 indicativos, né, que podem definir ou demonstrar o que vem a ser esses preceitos ou esse preceito fundamental de natureza constitucional. Então, direitos e garantias fundamentais, guardem isso, gente. Guardem isso, que isso vai valer, creio eu, para o resto da vida de vocês. Né? O que tiver relacionado com direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, né? Mecanismos que traçam a divisão dos poderes. Então, o que define o que é o executivo, o que define o que é o legislativo, e o que define o que são quais são as atribuições do judiciário, né? E a partir daí criam-se limites para a atuação desses poderes, interação desses poderes, e, de um modo mais amplo, né, gera qualquer mecanismo que limite, que crie, né, limites para os poderes, evitando, né, totalitarismos, abusos do poder, né, atitudes autoritárias, tudo isso que faz, né, com que haja essa contenção do poder, está aí o constitucionalismo, está aí os traços centrais do constitucionalismo. A partir desses traços centrais, eu posso compreender a Constituição, as normas e os princípios que eu devo valorizar na Constituição. E a partir daí, o que deve ser, então, defendido, seja por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, por uma ação declaratória ou
que nós estamos tratando agora, uma ADPF. Né? E aí, basicamente, vamos ver aqui também, né, que a ADPF ela é considerada uma ação que tem caráter subsidiário. É o que está previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da lei que regulamenta a ADPF, 9882/99. Não será admitida arguição quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Significa o quê? Que a ADPF, ela é, vamos dizer assim, uma carta na manga, né? Eu posso primeiro buscar o mecanismo da ação direta ou da ação declaratória de constitucionalidade. Não sendo possível ou não sendo eficaz esses mecanismos ou esses meios, aí sim eu parto para a ADPF. Né? Então, a ADPF tem esse caráter subsidiário porque ela é deixada, vamos dizer assim, como uma segunda opção. Né? Como quando as demais ações não forem possíveis ou não forem cabíveis, eu faço o quê? Eu uso a ADPF. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouquinho, mas já vou adiantar. Nós vimos na aula passada que, com relação ao objeto, né, com relação ao objeto das ADIs e das ADCs, eu só tenho a opção, né, de usar ou de questionar perante o STF leis federais e leis estaduais. Né? Leis federais, no caso das ADCs, ADC só possível contra a lei federal, e estadual e federal, no caso das ADIs. E as municipais? E se eu tiver uma lei municipal que eventualmente seja inconstitucional? Eu não posso usar nem ADI nem ADC, mas eu posso usar a ADPF. Porque, veja, ela tem um caráter subsidiário. Eu não posso usar ADC, não posso usar ADI. Então eu vou usar o quê? Uso a ADPF. Falei também na aula passada. Leis anteriores à Constituição, se a lei é anterior à Constituição, se a lei é antes de 88, se a lei é anterior a 88, e nós temos diversas leis antes de 88, o próprio Código Penal, que eu citei como exemplo, o próprio Código de Processo Penal, que eu usei como exemplo, né? São da década de 40, todos eles são anteriores à Constituição. Então, ou eles já são recepcionados, ou eles são incluídos, né, a partir da nova Constituição de 88, ou eles são simplesmente não recepcionados. Não há aí, vamos dizer assim, que se questionar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessas normas anteriores. Mas e se, eventualmente, né, eu tiver dúvidas ou tiver uma controvérsia relacionada a uma norma que seja anterior à Constituição? Eu não posso usar nem ADI nem ADC, porque ADI e ADC só vale para as normas que vierem depois, né, da Constituição. Então, o que eu faço? Para normas que são anteriores à Constituição, eu uso a ADPF também. Então, é para isso que ela acaba tendo esse caráter subsidiário. Porque primeiro eu vou tentar, né, usar uma ADI ou uma ADC. Não sendo possível nenhuma das duas, a ADPF está aí disponível para isso. Né? Então, vamos lá. Para citar um exemplo, né, assim, mais concreto, antes de citar o exemplo concreto, né, só para sintetizar, né, para fazer uma síntese, eu tinha esquecido esse slide, existem essas 4 hipóteses em que eu posso utilizar a ADPF. Ela é subsidiária, né, então, foi o que eu ia dizer, né, se só vou utilizar um instrumento da ADPF se não for possível usar a ADI ou ADC, e aí serão essas 4 hipóteses, né, como uma ação autônoma, ou seja, quando eu já ingresso com uma ação especificamente, né, para poder garantir aí a proteção a um preceito fundamental, preventiva e repressiva, preventiva para evitar lesão a preceito fundamental, repressiva para reparar lesão a preceito fundamental. Evitar lesão, né, eu ingressaria como a ADPF, né, antes que uma determinada norma viesse a produzir qualquer efeito
que pudesse atingir, por exemplo, um direito fundamental, um direito à saúde, um direito à educação, né? Uma lei municipal, por exemplo, uma lei municipal que está aí, um projeto de lei, ou está prestes a ser aprovada, uma lei, por exemplo, que vai garantir aí, não, vamos desrespeitar, vamos liberar geral o comércio durante a quarentena, desrespeitando tanto o decreto governamental do Estado, quanto, obviamente, os valores constitucionais de proteção à saúde. Imaginem um prefeito aí querendo liberar geral, né, nesse período de pandemia, né? Eu poderia entender, olha, vamos entrar com a DPF aí, de repente, né, como uma medida preventiva. Ou as medidas já foram tomadas pelo governo, já foram tomadas de maneira ostensiva, né, por parte dos poderes. Então, ela passa a ter um caráter repressivo, né, para tentar avisar aí, corrigir um preceito fundamental. E um dos modos mais comuns aí também, junto com a autônoma, é a incidental. Vou voltar aqui. Que é a incidental, ou seja, aquela DPF que pode ser apresentada quando já existe uma controvérsia judicial a respeito de uma questão, né, jurídica, constitucional, em que se já coloque aí como dúvida, né, se está havendo ou não a violação de um determinado preceito, muitas das vezes até com outras ações, uma ADI ou uma ADC já proposta, né? Então, no transcurso, no decorrer, né, de uma determinada controvérsia judicial, né, eu ingresso com esta ADPF. Por isso ela é chamada incidental, que está prevista aí nesse parágrafo único, inciso 1º da Lei 9882, que regulamenta a DPF. Ela diz assim, ó: quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, veja que de maneira expressa a Lei 9882 ela menciona, né? Ela cita aí a lei ou ato normativo municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Mas o importante aqui é que exista o quê? Uma verdadeira controvérsia, né, sobre uma questão constitucional. E aí agora sim o exemplo, né, um exemplo prático aí concreto que nós inclusive já tivemos, né, que foi o caso da DPF número 54 sobre o aborto de anencefálicos, de fetos anencefálicos, né? Então veja, tratava-se de um caso concreto ou vários casos concretos, né? Ou seja, mais ou menos como está aí, vou falando resumidamente, né? Uma mulher engravidava, gestante, às vezes até surgem complicações durante o parto, né? Como toda gestante, sempre recomendável, né? O pré-natal, aqueles exames periódicos durante a gravidez, né? É óbvio, né? Um direito básico, essencial de toda gestante é ter o acompanhamento durante a gravidez, durante os 9 meses de gravidez, né? Do seu estado gestacional, do feto, para ver se está tudo ok, né? E muitas das vezes o que acontece nessas situações é a descoberta, o diagnóstico, né, de que aquele feto está sendo gerado com problemas de formação, de má formação. Claro, não é qualquer má formação, mas uma má formação de extrema gravidade, né, que pode colocar em risco, muitas vezes, até a vida da própria gestante, mas, sobretudo, a vida do feto, que está sendo gerado até então, né, de uma maneira até natural, porém, a anencefalia, como a maioria de vocês deve saber, né, a anencefalia ela é caracterizada por uma má formação grave, né, do cérebro ou de componentes cerebrais do feto, né, ou de componentes, né, porque o cérebro ele é um conjunto de órgãos, né? Tem o cérebro, o cerebelo, ele é dividido nos hemisférios, né, direito e esquerdo, e tem lá vários componentes que compõem o cérebro, o aparelho cerebral de nós indivíduos, né? E se algum componente desse aparelho cerebral ele tem algum tipo de má formação, isso é considerado anencefalia. Cuidado, né? Às vezes a gente vê aí, a gente lê ou lia, pelo menos na época que havia mais polêmica sobre isso, né?
muitas notícias dizia que que a anencefalia são os fetos sem cérebro, sem nada, né? Isso não existe, simplesmente não existe, né? Se um feto não tiver ou for gerado sem pelo menos o tronco cerebral central, ele nem vive, né? Nem o próprio organismo já expulsa aquilo ali, já gera um aborto espontâneo, né? Então, você pensar que um indivíduo sem cérebro não é um indivíduo, nem sequer é um indivíduo, pode-se considerar aí um ser humano, né? Vamos dizer assim. Então, nem é uma má formação, é simplesmente uma falta de formação completa, né? Daquele serzinho que está sendo gerado lá. Então, a anencefalia são esses casos em que há a gestação, o feto ele vai se desenvolvendo outras partes do corpo, né? Da sua estrutura física, porém com componentes cerebrais com uma grave má formação. É isso que é a anencefalia, né? Então, o que acontecia? Que muitas gestantes, diante desse quadro, recorriam ao judiciário. Claro, né? Recorre ao juiz, normalmente de primeiro grau, como está aí. Você vai ali no fórum, contrata um advogado ou vai na defensoria, ingressa com uma ação, ingressava-se, né? Porque agora isso já pacificou, mas ingressava com uma ação pedindo não o aborto, né? O aborto, que é crime, né? O aborto é crime, previsto no artigo 128 do Código Penal, e essa hipótese não está prevista de forma expressa, não estava prevista, não está de forma expressa no Código Penal, né? No artigo 128, incisos 1 e 2 do Código Penal. Então, o que se solicitava ao juiz? Que fosse feita uma antecipação do parto, né? Uma cirurgia que antecipava o parto, extraindo o feto, obviamente, claro, né? Que aí sim acabaria sendo um tanto quanto equivalente ao aborto, né? Porque, obviamente, que ao extrair o feto, ele não sobrevive, né? E aí isso gerava uma controvérsia. É esse o ponto, né? Isso gerava uma controvérsia, simplesmente uma controvérsia judicial, porque alguns juízes entendiam, né, que era possível essa antecipação do parto, outros juízes entendiam que não. Aí se recorria aos tribunais de justiça. Alguns tribunais consideravam que sim, outros consideravam que não. Não é? E aí, por que isso gerou uma ADPF? Porque, veja, vamos lá. Seria possível uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade? Não seria possível. Por quê? A hipótese do aborto de anencefalo nem sequer é norma. Ou era, até hoje, não é norma. Não existe uma norma autorizativa ou proibitiva do aborto de anencefalo. O que o Código Penal fala são nas exceções em relação ao aborto. Caso de estupro, em caso de risco de morte da gestante. São só essas duas hipóteses. O resto, tudo é aborto. Não me interessa se tem má formação, se tem anencefalia, se tem microcefalia, é aborto. Então não daria para eu entrar com uma ADI, nem com uma ADC, porque não existia como norma. Agora, a controvérsia era essa, como eu coloquei aqui, ó. Se antecipar o parto, seria se uma gestante e um médico que antecipa o parto, né, comete ou não comete crime. Deixa eu voltar aqui, só para eu destacar a pergunta. Então, aqui é que fica o lance, né, a ser tratado, né? Voltou aqui. Deixa eu só voltar aqui. Peraí. Saiu o slide, né? Aqui. Fui corrigir e saiu. Beleza. Então a questão tá aí, que eu destaquei de vermelho agora, tá? Para ficar melhor. Se antecipar o parto, comete crime, ou simplesmente uma antecipação de parto feita, vamos dizer assim, dentro de algum tipo de parâmetro constitucional, né? Isso implicaria colocar na balança, como se nós tivéssemos aqui uma balança da justiça. De um lado, a vida do feto, do outro, a dignidade da gestante.
Vida e dignidade. Qual que é mais importante num caso concreto como esse? Qual que deve prevalecer? A vida daquele feto que está sendo gerado com uma má formação encefálica ou a dignidade da gestante? Por que a dignidade da gestante? Ora, imaginem a dor, o sofrimento e o trauma, né, que é para uma mulher, para uma família, para um casal, estar ali esperando por 9 meses uma criança, um bebê, que quando nascer, além de ter uma grave formação, muitas das vezes não vai sobreviver mais do que alguns minutos de vida ou talvez até alguns segundos de vida, né? Isso causa um trauma, uma dor, um sofrimento, né? Um trauma psicológico terrível, né? Capaz de colocar, obviamente, acho que não precisa nem, né, dizer sobre isso, mas colocar em risco, né, a dignidade de uma pessoa, de ter que manter, né, durante todos aqueles meses, né, o sofrimento, a expectativa, a insegurança, né, de estar sendo gerado ali uma criança, um feto, e depois ainda ter que passar por todo o procedimento, né, de gerar aquele bebê e ainda não sobreviver, e você ter, claro, uma expectativa de vida, de sonhos, né, relacionada àquela criança totalmente frustrados. Então ninguém poderia, em tese, né, ser obrigado a sofrer, a passar por uma situação como essa, sob pena de se violar direitos, né, um direito fundamental, a dignidade, a felicidade, a tranquilidade e tudo mais, né? Então, diante desses conflitos, né, a vida de um feto, a dignidade de uma gestante, ou da família, ou do casal que está envolvido naquela situação, qual deve prevalecer, né? E por isso uma DPF, por isso foi tão intentada, foi proposta essa arguição. Na época, essa arguição ela foi proposta por uma associação dos trabalhadores na saúde, né? Eles usaram lá como paradigma o caso de uma moça, de uma mulher, né? De uma moça que tinha passado por essa situação, como várias outras também haviam passado pela situação de gerar um feto anencéfalo. Na época, o ministro Marco Aurélio de Mello até deu uma liminar, né, já autorizando, dando liberdade para que os médicos fizessem a antecipação do parto, mesmo antes do julgamento da ação, porque o que tinha aí, então, que se colocava em jogo eram esses preceitos fundamentais, vida, dignidade, né, e não havia uma norma, então, para ser questionada, né, a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas havia, então, esta possibilidade, né, de se permitir, né, de se garantir aí a antecipação do parto, e foi essa a decisão que o STF chegou. E foi tão importante, e foi tão decisiva, né, importante também, claro, e decisiva este julgamento, que a partir do momento que essa DPF, então, foi julgada, se vocês pegarem o Código Penal, vocês verificaram lá que no artigo 128, né, quando se fala aqui do estudo do aborto e das hipóteses, né, de exclusão da tipicidade, né, em relação ao aborto, tem aqui a menção feita, né, no próprio código. Agora, os códigos eles trazem essa menção. A DPF número 54 foi julgada em 12/4/2012, que decidiu por maioria de votos julgar procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação. Veja, não é uma norma inconstitucional. O que se considera inconstitucional é a interpretação do aborto, né? Segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada neste inciso. Então, se qualquer juiz, vamos lá,
interpretar o aborto de anencéfalo como sendo aborto, o que o STF então decidiu? Que essa interpretação é inconstitucional. Então perceba que um preceito fundamental ele está relacionado também com a interpretação de determinadas normas. A interpretação de toda norma tem que ser de acordo com a Constituição, para que não haja risco de lesão ou lesão a um determinado preceito fundamental. Foi desta maneira que o STF, então, resolveu esta questão do aborto de anencefálico ou de anencéfalo, né? Dizendo, então, que só poderá haver um tipo de interpretação em relação a esse tipo de aborto. Então, se juízes não concordarem ou quiserem contrariar essa decisão, não podem mais, porque já se fechou esta questão a respeito do aborto. Beleza? Falando em decisão, quais são os efeitos da decisão? Aqui, gente, tranquilo, ó, é igual a ADI e ADC, são os mesmos efeitos. Erga omnes, porque fica sendo válido para todos, vinculante, porque não vai poder haver nenhum tipo de contrariedade por nenhum dos demais poderes. Ex tunc, porque retroage, né? Vamos imaginar que eu esteja falando aqui de uma lei anterior à Constituição, da década de 70. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, da lei de anistia, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho, já que isso sempre é objeto, né, da nossa temática e tudo mais, que eu sempre relembro aí do meu campo de pesquisa, né? Então você voltaria, né, retroagiria ao período, ou à época que a lei foi criada, né? Mas é possível também a chamada modulação temporal dos efeitos, né? Isso eu expliquei na aula passada, né? Pode ser que por questões de segurança jurídica, de conveniência, de interesse público, né? A decisão do STF também passe a valer somente a partir dali da data em que se dá a decisão, né? Ou se fixe uma data futura, né? Para que passe a valer a decisão relacionada a essa controvérsia constitucional, né? Aí eu coloco aqui, né, que está no material de vocês também, né, que a única diferença com relação a ADI e ADC é que não temos uma norma para ser invalidada ou uma norma para ser confirmada como sendo constitucional. Porque o que nós estamos falando aqui ou é de uma norma anterior ou é de uma interpretação, como eu acabei de explicar, e aí o STF tem que estabelecer quais as condições, né? Quais são os limites, quais são os parâmetros para se fazer a interpretação daquele determinado preceito. Como eu acabei de ler aqui no caso do anencéfalo, né? Que considera que será inconstitucional a interpretação, né? Que, segundo a qual poderia se considerar o aborto de anencéfalo um aborto normal, né? Então o STF ele faz, né? Ele cria, ele fixa as condições para que aquela determinada questão, aquela determinada controvérsia seja definida, né? E aqui, ó, eu coloco para entender melhor isso, como seria? Imaginem que se a lei de anistia, né? Vou repetir aqui para quem não tem muita familiaridade ou não se lembra da questão, né? A lei de anistia, ela tem lá o seu artigo 1º, se eu não me engano, né? Ela considera, né, ela perdoa, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, né? Perdoa todos os crimes que foram praticados na ditadura, tanto por agentes do Estado quanto por indivíduos, né, que lutavam na resistência armada contra a ditadura. Claro que a principal natureza desses crimes é política, né? Porque ali era um conflito político, vamos dizer assim, mas muitos crimes que foram praticados, inclusive pela polícia, pelo exército, por comandantes do exército, pelo próprio Estado de um modo geral, extrapolam a natureza meramente política, né? Porque tortura, assassinato, estupro, desaparecimento forçado, perseguições das mais diversas formas, censura, exílio de artistas, de críticos. Ora, nada disso tem natureza política, né?
Você pode prender e julgar uma pessoa e pode ter uma lei, vamos dizer assim, que restrinja determinados direitos por questões políticas. Agora, você matar a pessoa, né? Você torturá-la, submetê-la a sofrimento, a ela, ou seus filhos, ou quem quer que seja, isso extrapola qualquer tipo de razoabilidade, né? Qualquer conceito que você possa dar aí para um simples crime de natureza política. Isso é um crime contra a humanidade, né? É um crime dos mais abjetos possíveis, né? A tortura é um crime contra a humanidade, desaparecimento forçado é um crime contra a humanidade, previsto até mesmo em tratados internacionais, né? São crimes que são objetos aí de julgamento perante o Tribunal Penal Internacional, o TPI, que fica em Roma, né? Então, são crimes da mais alta gravidade, crimes de lesa humanidade, né? Que muitas vezes se considera também no âmbito internacional lesa humanidade, extrema, acima de qualquer tipo de consideração aí, que nenhuma lei poderia autorizar ou perdoar. Mas a lei de anistia brasileira fez isso. E o STF, por mais absurdo que eu considere, e muitos considerem, né, e por isso eu tenho a minha tese e o livro que eu escrevi sobre isso, né, a lei de anistia, ela perdoou. E absurdamente o STF considerou que a lei de anistia não viola preceito fundamental. E que ela deveria ser mantida, interpretada, né, de uma maneira que esteja dentro dos parâmetros constitucionais. Para mim, das maiores aberrações, dos maiores absurdos até hoje, julgados no campo das decisões mais polêmicas do STF, né? E fazendo com que a ditadura, como se realmente jogasse para debaixo do tapete todos os esqueletos, todas as vidas, todas as vítimas da ditadura, dando um tapa na cara dos familiares, né? Dessas vítimas da ditadura. E ainda, né, dando espaço para o que a gente vê hoje, que é relativizar a ditadura. As pessoas aí, ontem, domingo, estavam lá, né, uns bandos de maluco lá no STF, dizendo, claro, estamos apoiando o presidente, mas ao mesmo tempo pedindo o AI-5, pedindo a volta do AI-5, que foi o ato institucional, né, da ditadura dos mais graves, que autorizou, praticou tortura, você fechou o Congresso. Ao fechar o Congresso, derruba a República. Né? Quando você atinge os demais poderes, você amplia os poderes, torna-se os poderes do Executivo ilimitados, né? Acaba com a federação, acaba com o sistema republicano, acaba com o sistema democrático de representação popular. Isso é o AI-5. Né? E as pessoas lá ontem, estamos em 2020, gente, 2020, as pessoas pedindo, né? Claro que uma minoria, mas não era nem para a gente cogitar dessa possibilidade das pessoas repetirem isso, né? E eu entendo que se o STF tivesse sido firme e tivesse dado procedência à DPF da lei de anistia, talvez nem esse presidente, vou até evitar adjetivos aqui, porque, né, não precisa, mas talvez nem esse presidente que exalta a ditadura, que coloca como seu principal herói, né, o tal do Coronel Brilhante Ustra, que foi um dos principais torturadores da época da ditadura, que foi condenado, foi reconhecido como torturador, né? Talvez nem a eleição tivesse acontecido por conta do absurdo que seria, né, levantar uma bandeira ou flexibilizar o ideal de ditadura. E aí, o que o STF teria que fazer? Né? Ele teria que estabelecer, claro, né, condições, né, e parâmetros para que houvesse uma reinterpretação da lei da anistia. Né? Inclusive, pessoal, existem ainda, né, diversas ações movidas pelo Ministério Público Federal buscando a responsabilização dos militares daquela época. Né? Esses dias aí, o Bolsonaro recebeu lá no Planalto, né, um desses caras aí, que é réu em ação penal de responsabilidade por crime da ditadura, que é o...
Me veio o nome aqui agora e fugiu. Major Curió. Curió, da guerrilha do Araguaia, né? Ele é réu. Você vê que é um senhorzinho lá, né? Cadeira de rodas já, porque todos eles já estão também nessa fase aí, né? Terminal da vida já. Mas os crimes são imprescritíveis. Tudo bem, é um senhor, mas e aí? E na época? E o exemplo que se deveria dar, né, para as demais instituições, para as polícias atuais, que também praticam tortura, não generalizando, mas existe tortura nos quartéis, nas polícias, ou não existe? Né? Ontem mesmo estava circulando um vídeo aí de 2 militares lá de Minas Gerais, lá prendendo um cara, circulou esse vídeo aí, prendendo um sujeito lá, espancando o cara na frente das câmeras, espancando os familiares, né? Violência, arbitrariedade e tal, que, como eu disse, se houvesse parâmetros, se houvesse limites, inclusive estabelecidos por meio da interpretação constitucional, não que acabasse, né, com todas essas práticas violentas por parte do Estado, mas daria, né, daria aí um verdadeiro recado, né, mas estabeleceria, né, um verdadeiro mecanismo, nossa, estou gaguejando, um verdadeiro mecanismo de repressão, né, ou de impedimento, de prevenção, né, para que essas atitudes arbitrárias do Estado, inclusive atualmente, não fossem mais praticadas, né? E eu entendo dessa maneira, a partir do momento que a gente não discute, não retomamos o debate desses crimes praticados lá no nosso passado, a memória, por isso que o meu livro fala muito sobre a questão da memória, né? A memória, ela nunca é resgatada, ela nunca é vista, nunca é concretizada, né? Porque essas questões elas vão ficando ignoradas, vai havendo um certo esquecimento, né? Não há uma discussão no âmbito amplo da sociedade, e aí, conforme vão surgindo as novas gerações, né? Os jovens de hoje, né? Que, eu não vivi naquela época, então eu não sei como era. Ué, não sabe justamente por quê? Porque não temos instituições que valorizam isso. Vê lá a polícia espancando o bandido, não, mas bandido tem que apanhar mesmo, né? Tem que torturar, então é assim que a gente controla a criminalidade, sem base nenhuma, na memória histórica, né, dos acontecimentos que assolaram o nosso Estado. E aí ainda vão dizer que mas na ditadura não era bem assim, era muito melhor, porque naquela época que funcionavam as coisas, blá, 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 né? E com isso, direitos e garantias violados. Possibilidade de ampliação e abuso do poder. E, infelizmente, haveria também qualquer tipo de exclusão dos meios de controle e de fiscalização desses poderes, né? E aí, obviamente, a gente poderia até supostamente viver sobre uma democracia de fachada, né? Poderia até não ser uma ditadura escancarada, mas o que eu entendo que nós vivemos hoje, inclusive hoje, é uma democracia, mas uma democracia, sim, vamos dizer assim, muito frágil, né? Que poderia estar muito mais consolidada, muito mais sólida. E, olha só, para não dizer que só eu que estou falando isso, assistam depois, nem que seja só o trecho em que o Dias Toffoli é perguntado na entrevista que ele deu semana retrasada no Roda Viva se a nossa democracia está em risco. Depois, se quiser, eu até posso pegar aí o trecho. Acho que tem alguns vídeos aí que separaram o trecho que ele tenta explicar essa pergunta. Teve um cara que perguntou, se eu não me engano, foi o Marcelo Godoy, que é um jornalista do Estadão, que inclusive foi um dos autores que eu usei bastante na minha tese. Eu tenho até o livro dele aqui, ó. O livro dele é esse aqui, ó. A Casa da Vovó. Uma biografia do Doicode. Então, quando vocês forem fazer a resenha, muito provavelmente deve ter talvez uma... Eu não sei se nesse trecho eu estou citando parte desse livro. E o Marcelo Godoy, ele pesquisa sobre essa questão, sobre a ditadura, escreveu sobre o Doicode, que era onde as torturas eram praticadas, né? E ele perguntou para o Toffoli
se ele acredita que a nossa democracia está em risco. Então, depois vocês assistam o vídeo e vejam a enrolação que o Dias Toffoli deu, a volta que ele deu para tentar explicar aí, se na ótica dele a democracia nossa está ou não em risco. E vocês sabem, né? Quando a gente começa a enrolar demais para responder uma questão, né? Porque ou você não sabe a resposta, e se você não sabe a resposta, porque, né? Em relação à democracia, realmente estamos em risco, não é? Se fosse uma coisa clara, ele fala, não está em risco jamais, né? Essas coisas estão em pleno funcionamento e tal. Não, mas ele dá uma maior volta para dizer que a democracia é fruto da cultura e na cultura humana, ele mais ou menos resumindo, ele citou o exemplo do casamento, né? Que as relações entre duas pessoas são naturais, né? Desde os tempos primordiais. Mas o casamento, a instituição do casamento não é natural. Ela depende da lei, depende da construção cultural. Tem países, tem culturas que têm casamento, outras culturas não. Basicamente, então, o que ele quer dizer com isso? Que a democracia é uma construção cultural. Se nós quisermos, nós deturpamos, ou se nós não cuidarmos, nós estaremos deturpando, né, o que vem a ser a democracia. Isso não quer dizer que vivemos na democracia, né? A Venezuela é uma democracia? Em princípio, sim. Teve votação, né? O presidente foi eleito, né? Mas olha como está a Venezuela, né? Nas mãos de um ditador. Todas as instituições são controladas, né? Todas os mecanismos, inclusive o judiciário, estão nas mãos do executivo, né? A população não tem acesso amplo à informação, às mídias, aos meios de comunicação, né? Nicolás Maduro sempre se apresenta, né? como se fosse um representante, né? Divino e tal, que é ele que sabe todas as respostas. E aí eu pergunto, quais são as semelhanças que nós estamos tendo hoje, né? Claro que não chegamos totalmente a esse ponto, né? Mas para quem tinha o medo de nos tornarmos uma Venezuela se o PT fosse eleito, né? Agora, não, sinceramente, não sei a opinião de vocês, e respeito a outras opiniões, mas o que a gente tem visto hoje, né? Não está muito distante do que essas características aí, né? Que eu estou me referindo, né? Claro, ninguém é obrigado a concordar comigo em relação a isso, né? Porque o foco aqui é apenas entender e compreender, né? Que a partir, né, de determinados atos do Estado, do poder público, esses preceitos que são característicos da nossa sociedade considerada moderna e civilizada podem a qualquer momento entrar em risco, né? Seja porque nós estamos descuidando, né? Estamos dando brecha, estamos dando abertura, né? Para que grupos de indivíduos, tomem o poder. E ao tomarem o poder, eles têm que, sem sombra nenhuma de dúvidas, seguir à risca o que está na Constituição. Seguir à risca o que dizem os preceitos que dão identidade à Constituição. Liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, dignidade humana, divisão dos poderes, tudo isso. E se um desses preceitos for colocado em risco, nós temos mecanismos para combater isso. Nós temos uma ação como essa, a DPF. Isso se não forem crimes mais graves, né? Claro. E ainda temos os crimes do passado, que a gente vai ignorar, né? Nós vamos ignorar, e aí eu entrei no ponto da anistia, né? Foi aí que eu adentrei nessa questão da anistia. Então é isso, né, gente? É a gravidade do momento que nós vivemos, né? Que provocam essas reflexões, provocam essas críticas ao Estado, ao governo, né? Enfim, às nossas instituições atuais. Assistam depois esse vídeo, esse trecho do Dias Toffoli, e me digam depois, se vocês puderem,
se dá para a gente ficar tranquilo, né? Se dá para falar, nossa, será que não pode acontecer aí uma tragédia, um desastre, alguma coisa do tipo, né? E voltarmos, né? Naquela tragédia nós já estamos vivendo, na verdade, né? Já estamos no transcurso aí, né? Do que vai vir pela frente, não dá para esperar com otimismo, né? Economia em colapso, acho que se completaram aí praticamente 16 mil pessoas mortas, né? Por conta da pandemia, governantes batendo cabeça, claro, e não tem como tirar a responsabilidade do governo central, e todas essas questões aí, claramente nós estamos vivenciando, né? Situações que esses valores mais caros defendidos pela Constituição estão colocados em jogo, né? E aí nós temos aí esses mecanismos à disposição, infelizmente deveríamos utilizá-los, né, para isso. Eu ainda estou devendo, inclusive, uma aula sobre impeachment, né? Que eu acho que o assunto que mais se encaixaria, talvez, seria o impeachment. E até não dei essa aula do impeachment, porque nós começamos, né, atropelados aí pelos nossos cronogramas e essa aula ficou perdida lá atrás, né? Sobre a responsabilidade do presidente da República, sobre impeachment. Alguns alunos já me cobraram sobre isso, enfim, mas espero conseguir ainda depois disponibilizar para vocês lá no canal do YouTube. Vocês assistam nas férias, assistam a qualquer momento aí. Mas também, né, o processo de impeachment ele encaixaria-se, né, dentro desses mecanismos de controle, né, porque obviamente ele vai questionar a responsabilidade, né, do presidente da República, ou de um governador, ou de alguém que esteja dentro dos poderes, né, para limitar os poderes, inclusive. Se você dá responsabilidade para a autoridade, você limita, claro, o poder que ele tem para atuar, né? Mas é óbvio que isso é outro tema, é outro objeto que nós não vamos tratar aqui, né? Para finalizar, e depois eu deixo aberto aí, se alguém quiser participar, fazer algum comentário, né? Aqui é bem rápido, pessoal. Já tem até o finalzinho. Vocês verão logo no finalzinho do nosso material, são 2 páginas que vocês vão entender, porque até aqui, pessoal, até a DPF, basicamente toda a estrutura da ADI e da ADC nós já vimos, né? Já sabemos que os efeitos são esses, e só ficaria faltando tratar dos instrumentos de controle das omissões. O mais importante que eu vou destacar aqui nessa aula, e depois vocês complementem, claro, estudando em casa, e é óbvio que se tiver dúvidas vocês me tragam depois, é uma diferença básica que nós temos que ter entre 2 instrumentos. 2 instrumentos que podem gerar conflito ou dúvida, que é a ação direta por omissão e o mandado de injunção. O mandado de injunção é uma ação constitucional, mas ela não é focada no controle, né, na garantia da supremacia da Constituição. O mandado de injunção ele visa garantir direitos subjetivos fundamentais. É um mandado, vamos lá, é uma ação que eu vou usar caso eu tenha um direito meu, individual, sendo violado por conta da falta de regulamentação, por conta da falta de legislação. Tá bom? Eu já citei como exemplo anteriormente, mas volto a citar, que é um caso bastante famoso, né? Que são as chamadas, são as greves no âmbito público. Greve de servidor público. Imagine que eu sou servidor público agora, né? Sou médico. Imagine que eu fosse um médico do SUS. E diante dessa pandemia, claro que isso seria um absurdo, né? Mas imagine que os médicos do SUS resolvem fazer uma greve, porque não estão sendo reconhecidos nessa pandemia, em condições de atender e tal, não tem equipamento, não tem nada. Imagine fazer uma greve neste período de pandemia, né? A gravidade que seria isso. E os serviços de saúde são essenciais, não podem paralisar. Só que ao mesmo tempo, você não pode tratar o médico, o enfermeiro, o auxiliar, como se ele fosse um escravo, né? Como se ele fosse ali um sujeito que... eu não coloquei aqui o slide, agora que eu vi.
Eu estou falando sem os slides, né? Oh, meu Deus. Mas beleza, tá aí agora. Então, aqui é para vocês diferenciarem. E eles não podem ser tratados como escravos ao mesmo tempo, não podem ter os seus direitos violados, dignidade no trabalho. Mas como que eu resolvo isso, né? De um serviço essencial, direito de greve, dignidade do trabalhador da saúde? No âmbito público, né? Precisaria de uma lei. Como não tem lei, lá atrás, o que aconteceu? Aconteceu que várias ações de mandados de injunção foram apresentadas para corrigir ou preencher essa omissão por parte do Estado. E veja, por que foi um mandado de injunção e não uma ADO? Porque envolve direito subjetivo, direito à greve. Tá certo? Agora, se for uma questão geral, uma questão generalizada, né? Uma questão que coloque em risco a supremacia da Constituição por conta de inexistir um ato do poder público, uma lei, um ato normativo que garanta, né, esses direitos previstos na Constituição, diante dessa omissão, eu ingresso com uma ADO, com uma ação direta por omissão, né? Porque aí a finalidade é proteger a supremacia da Constituição e não direitos subjetivos. Tá bom? Como nós já estamos com nosso horário avançado, claro, já tivemos também, né, basicamente todas essas 6 aulas, né, 6 encontros para a gente poder definir e finalmente finalizar isso, pessoal, o nosso tempo está mais do que esgotado em relação a essa temática, né? Então eu peço que vocês estudem, leiam com atenção o material já disponibilizado, leiam as obras de direito constitucional que foram sugeridas. Lá no material vocês vão ver, ó, a competência, né? Quem tem competência para julgar a ADO, o mandado, quem são os legitimados. Eu já garanto para vocês, os legitimados para oferecer uma ADO são os mesmos do artigo 103, mas para o mandado de injunção já é qualquer pessoa, porque é direito subjetivo, né? Então tem um quadro lá que faz todas essas distinções, tá? Relacionadas a esses tipos de ação, tipos de ações ou de ação, né? Que visam garantir a supremacia da Constituição e evitar qualquer tipo de omissão legislativa. E com isso, né, o que nós tínhamos para tratar hoje está encerrado. Eu deixo aberto para alguém quiser comentar, né, esses comentários sobre política, sobre anistia, caso tenha até dúvidas, porque o trabalho já está em andamento, né, a solicitação do trabalho da resenha. Então, fiquem à vontade, pessoal. E eu abro o espaço aí para vocês se manifestarem. Professora, eu estava lendo sério, que foi em 2010, e teve uma ação, né, referente a isso, da advogada, né? Eles entraram com referente à anistia, né? E foi, no caso, naquela época, foi improcedente, não aceitaram. Tem a ver com tudo isso, né? Foi improcedente, pois é, então, foi improcedente essa DPF. A DPF, ela queria simplesmente, basicamente, ela queria o quê? Que houvesse uma perceba, ó, a DPF, ela não pode pedir diretamente a inconstitucionalidade, porque a lei da anistia, ela é de 1976, né? Ou seja, 12 anos antes da Constituição, né? E ela foi aprovada, pondo fim, basicamente, depois dela a ditadura praticamente foi minguando, né? E era uma condição, inclusive, que alguns setores da sociedade consideravam essenciais para o fim da ditadura. Porque, claro, com a lei de anistia, na verdade, a finalidade dela era anistiar não os militares, não os agentes do governo, era anistiar os crimes, entre aspas, que estavam a respeito dos quais estavam sendo acusados aqueles que confrontaram o regime, que estavam presos
políticos ou que estavam exilados. Então, surgiu um movimento popular, né, de base popular da própria sociedade, pedindo a anistia dos crimes, entre aspas, porque eu entendo que nem crime é. Se você está diante de um governo ditatorial que está matando, torturando, você vai fazer o quê? Né? Tudo bem, você pode até questionar, nossa, mas eu não concordo em pegar em armas, né? Ó, pegar em armas para enfrentar o Estado, mas se você tem um Estado totalitário, ditatorial, qual outro caminho sobra para a sociedade? Aí, se você resiste, há uma repressão, né? Uma repressão violenta. E aí, claro, basicamente a gente entra em guerra civil, né? E aí vai ter crime de um lado, vai ter crime do outro, né? Mas diante dessa disputa política, num período de exceção, num período totalitário, num período ditatorial. Então se pedia a anistia para esses indivíduos que haviam eventualmente cometido crimes e tal, tal, tal. A Dilma Rousseff, né? Ela ficou famosa aí, muitos sabem dessas histórias aí. Porque ela assaltou banco, sequestrou, teve aquele sequestro, não foi da Dilma, mas foram outros grupos, né? O Gabeira, né, que participou daquele grupo lá, não sei o que lá, de libertação nacional, e sequestrou aquele diplomata americano, tem filme, né? Aquele filme O Que É Isso, Companheiro, né? Com Pedro Cardoso, que é brilhante, enfim, e mostra o sequestro daquele diplomata americano para poder usar como troca, querendo ou não, sequestro, né? Alguns tipos de assalto, crime, é óbvio. E esses indivíduos foram presos e tal, e a anistia ela queria isso, né? Que entender que esses crimes só foram praticados como uma forma de resistir ao governo ditatorial, e por isso tinha uma natureza política, e por isso tinham que ser anistiados. Né? Tinham que ser perdoados esses crimes, e os que estavam no exílio poderem voltar para o país, para não serem mais perseguidos. Era essa a finalidade da anistia. Só que o que o governo fez? Pegou todo mundo e colocou ali num balaio só. E é óbvio que os militares e o governo se auto-anistiou. Anistiou os indivíduos que praticaram lá aquelas ações e no mesmo balaio colocou lá os militares que tinham torturado, matado, assassinado, trucidado e por aí vai. Esse foi o problema. Então, a OAB, quando ela ingressou com a lei, com a DPF 153, ela queria que fosse separado crime político de crime comum. Crime político, tudo bem, perdoados, serão perdoados e vão ficar ali. Agora, estupro, assassinato, tortura, e esse Major Curió, o brilhante Ustra, eles faziam e davam risada, né? Pegava lá uma militante lá, ou um militante, colocava no pau de arara, né? Os relatos, que você pegar, vocês lerem os relatos aqui, ó, da casa da vovó, você começa... Nossa, eu quando comecei a ler, meio que passava mal de ver os relatos aqui. E tem entrevistas, né, de agentes daquela época, o que eles faziam. Alguns arrependeram, outros nem arrependiam, porque eles estavam recebendo ordens, né, de colocar rato na vagina, de colocar coisas mais absurdas, né, torturar criança na frente dos pais. Você vai perdoar esse tipo de coisa? Só simplesmente para dizer que não tem como a gente partir para uma democracia se essas questões não forem deixadas de lado. Ok, temos que superar o passado, a gente não pode ficar vivendo do passado, mas para você superar situações do passado, você precisa reconhecer, né? Gerar a responsabilidade, punir quem tem que punir, indenizar quem sofreu, né? Criar formas de não se repetir nos dias de hoje o que aconteceu no passado. E quando o STF julga improcedente a DPF, ele enterra, ele impossibilita que esses avanços democráticos se deem, né? É o que eu defendo, basicamente. Entendeu? E a DPF serviu para isso. Só que foi julgada improcedente. Embora esteja aí, eu já mencionei isso, tem ainda pendente um recurso, um embargo de declaração, que há 10 anos está lá engavetado, está parado.
E para dizer que não estou errado, e outros autores em que eu me baseio não estão errados, né? Nós temos uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos mandou fazer o quê? Não considerar válida as leis de autoanistia. O STF ignorou esse posicionamento da Corte Interamericana. E por isso que ingressaram com uma outra ação, que é a DPF 320, que está lá parada também. Você acha que isso vai avançar no governo Bolsonaro? O Dias Toffoli, que está lá, babando lá, mais parece uma lesma, né? Uma tartaruga, né? Que fica em cima do muro, vai colocar isso em pauta para ser discutido no STF? Não vai. Virou uma polêmica, né? É difícil. Professor, só uma partezinho, né? Claro. O quanto essas pessoas que defendem um AI-5 são desinformadas, né? Eu vou contar um caso bem rapidinho aqui, de família, né? De que como era maluco e como as pessoas ficaram... o governo militar ficou paranoico e com um instrumento como o AI-5 na mão, ele cometia não só atrocidades daqueles que estavam combatendo diretamente o regime, como até os que não estavam. Eu tenho um primo que é professor de História da USP, ainda é o professor Antônio Pedro Tota, escritor, e ele foi preso, ficou desaparecido por 6 meses e torturado, porque na época começaram a perseguir, né, esse pessoal das universidades de História, Sociologia, Jornalismo, etc., que entraram na casa dele. E por quê? Porque, olha só, o Estado ele tem que criar um inimigo, né? Para ele justificar todo o seu aparato repressivo. Ontem eu até vi vou te cortar, mas né, é interessante. Ontem eu vi uma chargezinha do Laerte, né? É curtinho, né? Tem lá um líder, né? Aparentemente um rei, né? Falou assim: vamos construir um muro. Aí os súditos, né? Mas para que um muro? A gente não tem inimigo? Aí, não, mas vamos construir um muro, não sei o que lá. Aí eles constroem um muro. Aí cadê os nossos? Agora eles vão aparecer. Quer dizer, porque primeiro você cria um inimigo, né? Você cria uma narrativa, você cria um inimigo imaginário, você cria todo um aparato de proteção repressor e depois seus inimigos você inventa, meu amigo. O cara ali, ó, o cara tá de camiseta vermelha, ele é comunista, então vamos atrás dele. O professor de história, esses historiadores aí malucos só ficam inventando, ficam criticando o poder. Inimigo, vamos pegar o cara, né? Mas entra bem nessa história. Ele havia escrito um livro que tinha como nome A Pátria Ferida, mas era sobre a Era Getúlio. Sobre a Era Getúlio Vargas, né? Anterior, era sobre a Era Getúlio. E a capa do livro foi baseada numa obra que ele mesmo construiu. Ele pegou um busto desses manequins, enfiou uma faca no peito desse busto e pintou uma bandeira do Brasil. E os caras, quando invadiram a casa dele, porque estavam naquela coisa de perseguir professor, essas coisas todas, e encontraram isso, foi a prova suficiente para que ele ficasse preso e torturado por 6 meses. Pois é, tá vendo? E a obra era sobre a Era Getúlio. Então, são essas maluquices que talvez essas pessoas não percebam que atos como o AI-5 geram, né? Exato. Isso aí, René, é muito bom um argumento, né? Claro, muito bom, né? Muito bom, é terrível, né? Mas, assim, é muito bom para aquelas pessoas entenderem, né, que num período de exceção, num período ditatorial, não existe aquela, não, é só bandido, é só criminoso, é só quem faz coisa errada que vai preso, não, né? Porque qualquer pretexto, é o que você acabou de mostrar aí, vira motivo para a pessoa ser levada a um determinado local, como era o DOI-CODE, né? Que o Marcelo Godoy trata aqui no livro, né?
E sob suspeita, porque se você tem liberdade, se o Estado te dá essa liberdade, quem vai decidir o momento de agir ou não é o guarda da esquina, que eles falavam, né? Que o problema não é o presidente ser ditatorial, arbitrar, não, é o guarda da esquina, que está aqui do nosso lado. Porque o presidente não está aqui, mas ali na esquina tem um guarda, ou tem um segurança, ou quem quer que seja, que reflete, né, aquela mentalidade autoritária, e é ele que vem para cima de você, né? E se é ele que vai decidir, e é ele que vai definir quem é ou quem não deve ser considerado contraventor, né, ou considerado subversivo, que era a expressão que eles usavam, é ele que vai definir. E muitas vezes, como não tem um motivo, eles criam um motivo, e por isso a tortura. Fala, quem é você? De onde você veio? Com quem você trabalha? E por aí vai, né? Claro que a pessoa não tem o que falar, né? Ela resiste, às vezes ela até responde de uma maneira, né, à altura, e ao responder, ela, pronto, né, tá ali. E eu separo aqui do livro, eu coloco esse exemplo também na minha tese, é um trechinho do livro. Eu só vou contar essa historinha também, porque é parecido, bem rápido, né? Que foi um caso, né, de um casal que foi preso. Mas por que eles foram presos? Porque simplesmente eles passaram de carro na frente do doicode lá, que ficava lá na rua... lá na Paulista, lá na Bela Vista. Fugiu agora o nome. Tutóia. Na rua Tutóia, tá o prédio lá até hoje, né? E passaram com um carro, uma variante, parece que, né? Na frente do doicode. Aí tinha um cara lá, o guarda, né? O policial que viu, normal. Depois a variante voltou, né? E quer dizer, era um casal que estava perdido. Resumindo a história, eles estavam perdidos ali, procurando um endereço. Só que como passou várias vezes na frente do doicode, eles suspeitaram, pararam o veículo, prendeu o casal, né? Aí pediram para checar os documentos da variante. Tinha um problema lá na variante, né? Naquela época não era sistema informatizado, imagina, até conseguir a informação, liga para um, liga para outro, o cara vai lá, pega uma fichinha, tinha lá umas incongruências, uns problemas na documentação. E aí que foi o motivo, né? Desce o cacete no cara, desce o cacete na mulher, separada, aquela coisa, tortura. Depois lá de horas, recebe a ligação lá do departamento de veículo. Falou assim, olha, desculpa, na verdade, aquela informação que eu te passei era de outro veículo, era de outra pessoa. Essa variante aí tá ok, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho os documentos. Depois os caras quase morrer lá dentro do doicode. E aí, né? Então é só criminoso, é só bandido, é só pessoa que você tá andando na rua, meu amigo. Se você tiver um seu documento, tiver uma vírgula errada lá, já é motivo. Né? Eu, professor aqui, talvez você, com os meus vídeos gravados aqui, se amanhã instalar uma ditadura, eu sou o primeiro a ser preso. Né? Enfim, eu estou fazendo o quê? Exercendo o meu fundamental direito de expressão, de crítica, tão somente. Né? E dizendo que a Constituição tem que ser observada. Nada mais que isso. E aí? Né? É isso. É isso. Tá bom. Ficamos assim, então, gente? Deu para entender bem os pontos aí, controle de constitucionalidade, né? Tentem estudar aí os detalhes, né? Os parâmetros, as regrinhas. E é isso. Nós teremos depois a nossa atividade sobre isso, tá bom? Com relação às atividades, então, me comprometo aí a resolver isso o mais rápido possível. Ainda, obviamente, que essa semana não pode passar, né? Mas eu pretendo fazer isso hoje, é que eu estou com algumas pendências muito sérias no escritório por conta de toda a situação aí. Isso está me tomando muito tempo, está me deixando muito preocupado também. Mas eu estou tendo que conciliar todas essas questões aí, tá? E eu justifico dessa maneira. Peço desculpas para vocês por conta disso, né? Já era para estar com essas questões resolvidas, tá? Mas é isso. Nesse período a gente está tendo que tomar conta dos nossos negócios, da nossa vida, da nossa segurança, da nossa estabilidade econômica e tudo mais. E tudo isso pesa um pouco. Eu sei que isso é para mim, para vocês, para todos nós, né? Dentro dessas novas realidades aí. Mas o quanto antes a gente mata isso e resolve, tá bom?
Ficamos por aqui, então. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência. Os demais que estiverem assistindo aí gravado também agradeço. E qualquer dúvida, nós vamos tratando aí no decorrer das próximas semanas. Tá bom, gente? Ok. Muito obrigado, então. Bom dia a todos e todas. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Bom dia, classe. Boa segunda para todos. Bom dia, pessoal.